Olá, meu nome é Marco Aurélio Safadi, sou professor de Pediatria e de Infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em relação aos dados da vacina Coronavac, especificamente no grupo de 3 a 5 anos de idade, entendemos que esse é um grupo onde há uma demonstração aqui no nosso país de importante carga da doença no grupo etário pediátrico. O Brasil tem demonstrado ao longo desses mais de 2 anos da pandemia que a doença está longe de ser negligenciável do ponto de vista de impacto no grupo etário pediátrico. De fato, a doença é muito menos grave nas crianças que nos adultos, mas isso não significa que ela não traga risco de hospitalização, não significa que ela não traga risco de morte. Esse risco de hospitalização e de morte, ele é comparável nas crianças ou, na maioria das vezes, até mesmo maior do que o risco de diversas outras doenças infecciosas que hoje são alvo de programas de prevenção através de vacinas aqui no nosso país. Entendemos que estender a vacinação para esse grupo, abaixo de 5 anos de idade, pelo menos até os 3 anos, que é onde temos hoje, vislumbramos essa possibilidade, ele é, vamos dizer, uma estratégia que seria muito importante para diminuir a carga de hospitalizações e mortes. Até o momento no país, já registramos abaixo de 5 anos de idade, mais de 12 mil hospitalizações e 952 mortes atribuídas à Covid-19. É também importante a carga da síndrome inflamatória multissistêmica, que encontra exatamente nesse grupo de crianças de 1 a 5 anos de idade, especificamente nesse grupo de 1 a 5 anos, temos visto a maior proporção dos casos de síndrome inflamatória. Então, em resumo, a carga da doença ela é inequivocamente importante no grupo etário pediátrico e estender o benefício de uma ferramenta como a vacinação para um grupo maior de crianças, como por exemplo o grupo de crianças a partir de 3 anos até 5 anos de idade, seria de fato muito importante. O que temos em relação aos dados apresentados à Anvisa em relação à performance da vacina Coronavac no que diz respeito à segurança, imunogenicidade e efetividade, que são os dados que dispomos. Do ponto de vista de segurança, os estudos observacionais realizados no Chile, além de dados observacionais vindos da Ásia, particularmente da China, não identificaram nesse grupo etário de 3 a 5 anos nenhum efeito adverso novo que não tivesse sido previamente demonstrado. Ou seja, o perfil de segurança nos parece absolutamente alinhado às expectativas e um perfil de reatogenicidade favorável da vacina nesse grupo etário. Do ponto de vista de resposta imune, há dados limitados, mostrando preliminarmente dados de não inferioridade em relação à resposta imune em outros grupos etários, alguns dados brasileiros vindos do Espírito Santo, dados preliminares ainda, mas que também caminham nesse sentido de identificar não inferioridade na resposta imune de anticorpos neutralizantes nesse grupo etário, e finalmente os dados de efetividade, fruto de 2 estudos observacionais vindos do Chile, um deles publicado na forma de um jornal, numa forma formal, onde avaliou-se a efetividade de 2 doses da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos, identificando uma efetividade entre 60% e 69% para a prevenção de hospitalização e para a prevenção de internação em unidades de terapia intensiva associadas à Covid-19 nesse grupo etário. Uma extensão desse estudo, que observou por mais tempo após a segunda dose, por alguns meses após a segunda dose, como se comportou a vacinação, na vigência da circulação de sublinhagens da Ômicron no Chile, identificou uma proteção contra a hospitalização da ordem de 55%, ou seja, ela reduziria em aproximadamente a metade o risco das crianças serem hospitalizadas pela Covid-19. Há uma necessidade ainda de mais dados, entendemos que ainda há lacunas do ponto de vista de conhecer melhor a resposta imune celular, do ponto de vista de persistência de proteção, particularmente nesse cenário desafiador que nós temos visto, que é esse cenário de novas variantes que acabam
abreviando e diminuindo a efetividade das vacinas, mas de forma geral preservando a efetividade para a prevenção das formas graves de doença, e é isso exatamente que a gente pôde ver nesses dados do Chile, uma tendência de se observar essa possibilidade de prevenção das formas graves. Dessa forma, em resumo, à luz de todas essas evidências, entendemos que, a despeito de ainda haverem lacunas no conhecimento do comportamento da vacina Coronavac na população pediátrica, os dados hoje disponíveis demonstram um balanço de benefícios em relação à possibilidade de uso da vacina nesse grupo etário e, portanto, entendo que a extensão do uso da vacina para o grupo etário de 3 a 5 anos traria benefícios a essa população e poderia propiciar uma redução nesse grupo etário do risco de hospitalização e do risco de desfechos graves associados à Covid-19. Portanto, esse é o nosso entendimento favorável à extensão da vacinação para esse grupo etário. Muito obrigado.